Olá, olá, olá. Viva! Boa noite, gente. Boa tarde, Brasil. Boa noite aqui, Europa. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá ter essa aula para poder ajudar vocês a terem mais consciência acerca do rebirthing. E para aquelas pessoas que tiveram na nossa formação no final de semana, no sábado, e sentiram o chamado para, num grupo menor, a gente tirar mais dúvidas, vocês poderem trazer mais questões, porque no evento de sábado, quando a gente terminou, tinha milhares de perguntas. E a gente não conseguiu dar conta de tudo, eu particularmente não consegui dar conta de tudo, e também acho que era interessante as pessoas estarem mais perto, uma coisa é estar numa sala com um grupo menor, outra coisa é estar naquela sala com quase 200 pessoas. Então, agora eu acho que a gente consegue tirar mais umas dúvidas e chegar mais perto, né? Tanto de mim quanto da técnica do rebirthing. Primeiro, quero dar parabéns a algumas pessoas que já se inscreveram e estão aqui, que eu já vi. Parabéns. Eu acho que é uma mudança de vida dar esse salto. Eu costumo chamar um salto de fé, tal e qual a gente dá quando a gente sai do útero da nossa mãe e vem para a vida. Decidir entrar num processo de renascimento intenso, como é um processo de formação, muito mais do que adquirir uma capacidade de uma técnica profissional, é realmente mudar a vida. Então, bem-vindos, bem-vindas a esse processo de mudar de vida. Nada ficará mais igual, também. Então, eu aviso, porque nada ficará mais igual. É uma transformação fabulosa, que eu acredito que todo mundo deveria fazer, independente de que profissão tenha ou que profissão queira exercer. Eu acho, na verdade, que nós deveríamos ter rebirthing nas escolas, para as crianças. Eu acho que a gente deveria ter rebirthing para os educadores e para os professores, para eles entenderem porque uma criança se comporta de uma maneira e outra se comporta de outra, e as duas recebendo exatamente a mesma informação, o mesmo input e o mesmo cuidado. Talvez isso ajudasse eles a entenderem, por exemplo, que crianças não conseguem dormir a sesta. Eles conseguiriam entender porque algumas crianças entram na escola facilmente, outras ficam agarradas nas pernas dos pais e demoram muito a entrar na escola. Porque, na verdade, quando a gente está entrando na escola, a gente está de novo se recordando da nossa primeira separação, que foi o corte do cordão umbilical. E se quem lidasse com as crianças desde essa época tivesse essa noção, a abordagem seria completamente outra ao colocar uma criança para dentro de uma escola no início da vida. Porque nem digo ainda na creche, porque na creche as crianças não têm muito essa sensação. Agora, no início, elas precisam mesmo de um apoio diferenciado, e isso tem a ver com o nascimento. Então, eu acho que quanto mais as pessoas souberem de rebirthing, mais elas vão entender-se, entender o outro e se relacionar mais harmoniosamente. Então, para a gente começar, eu quero mesmo responder perguntas. Eu estou meio rouca, gente, hoje eu fiquei um dia meio assim. Então, talvez em alguns momentos eu esteja incomodada na garganta, eu vou parar para beber uma aguinha. Eu queria ouvir de vocês, né, se tiverem perguntas, ou eu vou andar pela explicação que eu gostaria de dar para as pessoas fazerem a formação. E antes disso, antes de começar a abrir para as perguntas, eu queria trazer algo que algumas pessoas perguntam para a minha equipe, para as outras terapeutas e para mim. Marinelli, eu preciso de um trabalho terapêutico, eu preciso fazer rebirthing, mas a formação não é algo para mim. E eu não quero trabalhar como rebirthing, né? Eu não quero estar no consultório como rebirthing, eu quero fazer um processo de rebirthing. E aí eu sempre trago para as pessoas que o processo de rebirthing mais profundo que se pode fazer é um processo de formação profissional. Primeiro, porque se vocês estavam na oficina, eu falei sobre os 3 pilares do rebirthing, que era o pensamento criativo,
era a respiração e a Ohana, a família espiritual. E num grupo de formação, vocês têm os 3 pilares lá dentro. Nunca se faz uma formação a nível individual, a gente sempre faz um grupo, então a gente sempre tem uma Ohana. A gente trabalha em todas as sessões respiração e a gente trabalha em todas as sessões de pensamento criativo. E aí forma o quê? A trindade bombástica, que eu gosto de chamar, que é eu tenho o melhor de todos os mundos lá dentro. Eu revejo dentro da formação a minha família, eu revejo na minha formação a minha professora do primário, eu revejo, às vezes, dentro da formação, o meu chefe ou a minha chefe, eu revejo o meu parceiro ou a minha parceira em todos os meus colegas de formação. E quando a gente faz terapia de rebirth individual, você não tem essa possibilidade, porque você só tem a mim como tela para vocês espelharem as vossas dores. E vocês conversam com a única tela que sou eu. Na formação, não. Vocês vão ser impactados por todas as outras histórias dos seus colegas dentro da formação. Então, o seu processo de transformação é muitas vezes muito mais intenso. Então, quando as pessoas dizem isso, algumas pessoas já se inscreveram e tiveram mesmo essa sensação. E eu conversei com elas dizendo exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, que é uma forma muito mais intensa de entrar no processo, entrar de uma forma e sair de outra. Muito mais do que uma sessão individual. A sessão individual é muito boa para você trazer coisas muito específicas e trabalhar essas coisas específicas. Por exemplo, se você nunca fez nada acerca do rebirthing e quer trabalhar muito a sua história, mas não tem tempo, que é algo urgente, comece fazendo mais sessões individuais. Tá bem? Se você quer algo profundo e a longo prazo, entre no processo de formação. Quando você junta as duas coisas, a transformação é imensa. E tudo que a gente trabalha nas sessões individuais, tudo, exatamente tudo, a gente trabalha no processo de formação. Exatamente igual. Um ciclo de rebirthing são 10 sessões intensas de 2 horas, uma formação são 10 módulos intensos de muitas horas. É exatamente um formato alargado para que as pessoas saiam muito melhor. E por que isso acontece nas formações que eu dou? Porque eu não acredito em um profissional que pratica uma técnica e não tenha praticado intensivamente essa técnica em si. Eu não acredito nisso. A mais-valia de um profissional de qualidade é o tanto que ele praticou aquilo em si. E ele consegue entregar muito mais valor para um cliente quando ele sabe exatamente o que o cliente sente quando respira de uma forma. Porque ele respirou de uma forma e ele sentiu e ele lembra. Ele entende exatamente quando o cliente diz, eu tenho este medo, parece que isso vai acontecer, porque ele sentiu isso quando ele fez o processo de formação dele. Então, não é possível ter uma formação de rebirthing sem um processo prático muito intenso. E é essa prática que faz com que vocês trabalhem as vossas histórias, curem o vosso trauma de nascimento, a ponto de ajudar alguém a curar o trauma de nascimento dele. Não é algo que se lê, aprende e pratica. Não, é algo que se vive, se lê e junta as duas coisas e pratica no outro. Então, da razão pela qual eu queria fazer essa aula é para a gente tirar muitas dúvidas acerca disso, entender como funciona e entender como é o rebirthing na prática, dentro da formação, dentro do consultório e o mercado também. Algumas pessoas perguntam sobre o mercado de rebirthing e a gente também vai falar um pouquinho disso. Então, eu quero abrir direto para as perguntas. Levante a mão, por favor, quem quiser perguntar, para eu poder ajudar o máximo possível vocês nas vossas histórias e na técnica de rebirthing. Antes disso, deixa eu perguntar aqui, todos vocês estiveram na oficina?
Quem não teve? Então, vamos fazer o contrário. Uau! Sônia não teve, Natália não teve, Sheila não teve, Florbela não teve e Fátima não teve, é isso? O resto todo mundo teve na oficina, é isso. Tatiana também não teve, ok. Vocês não tiveram na oficina, mas se inscreveram ou nem tinham se inscrito? Só vieram para a aula hoje? Natália não se inscreveu, é isso? Se inscreveu, mas não assistiu. Ok. Nem assistiu a gravação? Assistiu. Ok. Para quê? Para eu me localizar, para saber de que forma eu consigo apoiar vocês mais facilmente. Ok. Então, vamos olhar um pouco, ou percebendo esse panorama, deixa eu trazer para vocês mais informação para até ajudar a despertar em vocês perguntas. A técnica de rebirthing foi criada na década de 60 por um homem maravilhosamente dedicado e estudioso chamado Leonard Dior. O Leonard Dior fazia um processo muito lindo, que era estudar tudo que ele achava interessante sobre teologia, sobre sociologia, sobre religião, sobre a humanidade, e começou a fazer isso com uma intensidade e partilhar isso com os amigos. Os amigos deles descobriram que ele tinha um conhecimento imenso e começaram a pedir para que ele lesse outras coisas e aprendesse outras coisas e fizesse pequenas reuniões na casa dele, onde o Leonard passaria essa informação. Então, o Leonard, na verdade, era como se fosse alguém que lia um livro, resumia e encontrava com pessoas e falava sobre isso. Numa dessas investigações dele, ele começou a conhecer sobre respiração. Ele conheceu muito sobre respiração e começou a falar sobre respiração, sobre o poder da respiração no ser humano. A partir daí, ele começou a experimentar a respiração, tanto nele como nesses amigos que estavam com ele todas as semanas. E nessa experiência da respiração, eles começaram a perceber que a forma como eles respiravam criavam neles sensações diferenciadas. E essas sensações muitas vezes levavam a que eles tivessem memórias emocionais das histórias infantis e do nascimento. Essas memórias faziam com que as pessoas mudassem a forma de estar na vida, porque o nosso emocional funciona pensamento, sentimento, ação e resultado. No momento que eu tenho um pensamento, eu vou ter um sentimento acerca da situação. Esse sentimento vai me criar uma ação e isso vai causar um resultado na minha vida. Esses 4 pilares, quando eu mudo o meu pensamento, automaticamente eu mudo os sentimentos, automaticamente eu tenho ações diferentes, com isso eu vou ter resultados diferentes. E na prática, o Leonard começou a observar que as pessoas começavam a ter pensamentos diferentes sobre elas, sobre o outro e sobre a vida, quando começaram a praticar a respiração. Isto feito com periodicidade, de uma forma específica, fez com que algumas pessoas fosse até o seu primeiro pensamento, que era o pensamento que as pessoas tinham acerca do seu nascimento. Pensamento que as pessoas tinham acerca da vida. Por exemplo, um pensamento que é popularmente utilizado em muitas culturas é: a vida é difícil. A vida é dura. E são pensamentos que levam as pessoas a terem ideias que causam desconfortos, sentimentos de desconfortos. E aí faz com que as pessoas tenham ações acerca da vida. E essas ações que eu tenho acerca da minha vida causam um determinado resultado. O Leonard foi observando que quanto mais as pessoas respiravam, mais elas iam tendo pensamentos específicos sobre elas, sobre a vida e sobre o outro. E 90% desses pensamentos específicos eram pensamentos negativos e limitantes. E no momento que as pessoas acessavam esse tipo de pensamento, elas começavam a mudar a vida porque começavam a pensar diferente.
E aí a vida delas ia mudando porque elas tinham ações diferentes. Isso durou-se pelo menos 1 ano e meio a 2, essa experiência com a respiração. Até que uma vez o Lennon fez uma experiência de relaxamento, onde ele respirou dentro de uma banheira. E ao respirar dentro de uma banheira de água quente, ele teve um processo de regressão e viu-se dentro do útero da mãe, vivendo o nascimento. A partir dali, ele começou a perceber que, além de eu identificar pensamentos, eu podia identificar situações que eu vivenciei que foi traumático para mim. Quando a gente toma consciência de um trauma, 50% desse trauma começa a ser resolvido. Porque eu tomei consciência e começo a pensar o que eu vou fazer para me libertar disso. Então, o que aconteceu? Várias pessoas começaram a tomar cada vez mais consciência de traumas que tinham, que vinham ainda do nascimento. E eram pessoas adultas. E a respiração fazia com que elas fossem limpando essas memórias. No momento que elas limpavam as memórias, o sentimento que elas tinham em relação a elas, em relação ao outro, em relação à vida, eram sentimentos diferentes. E por isso elas tinham ações diferentes, com isso a vida tinha outro resultado. E passado um tempo, essa forma de respirar ganhou um nome, uma técnica terapêutica chamada rebirthing, renascimento, que é uma forma de respiração específica por um certo tempo faz com que eu faça contato com memórias muito antigas, desde a minha concepção até o meu nascimento, que pode estar limitando a minha vida. E o que acontece é que, quando nós fazemos uma sessão de rebirthing, nós vamos desbloqueando as portas entre o consciente e o inconsciente, a mente reptiliana, a mente emocional e a mente pensante, a trilogia de mente que a gente tem, que faz com que eu acesse as memórias emocionais e liberte elas e saia do padrão de repetição. E um padrão de repetição é o que leva à criação de padrões, crenças e paradigmas. Então, nós vivemos muitas vezes condicionado pelos nossos paradigmas, que são grupos de padrões. E alguns desses padrões são criados nesses 3 pilares, ou na concepção, ou na gestação e ou no nascimento. É disso que o rebirthing trabalha. E isso levou a gente a perceber que as pessoas que fazem rebirthing começam a ver a vida por outra perspectiva. Agir de outra forma, porque vê a vida de outra forma. E deixa de viver conectada com os seus padrões limitantes e negativos. Que é isto que faz com que a nossa vida não funcione como a gente quer. Não é porque a gente não faz nada, é porque a gente faz sempre a mesma coisa. E mesmo que a gente tenha ações diferentes, a gente tem bases que são pensamentos e sentimentos iguais. Então, a gente acha que fez uma coisa diferente, mas, na verdade, só tem uma outra conotação ou uma outra coloração. Se a gente mexer, vai encontrar a mesma coisa. Sabe aquelas histórias, e posso usar um exemplo das mulheres, que talvez aconteçam mais com as mulheres do que com os homens? Aquela amiga que você tem, que encontra contigo e diz assim, agora eu estou feliz, encontrei o relacionamento da minha vida. E você pede, fala sobre esse relacionamento. E ela fala só maravilhas. E vai embora. Passam 4, 5, 6 meses, você encontra essa pessoa de novo. E pergunta para ela, e aquele relacionamento, como vai? E ela diz, sabe, é tudo uma ilusão. São todos iguais. Quando começa, é tudo bom. Mas quando a gente começa a conhecer as pessoas, a coisa começa a mudar. O que essa pessoa está dizendo? Eu vivo relações iguais o tempo inteiro. Só que ela não diz isso, ela diz o quê? Eu tenho relações com pessoas que são iguais. As pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. O denominador comum é ela. Ela que esteve nas outras relações. E ela sentiu nas relações a mesma coisa.
Porque ela deve ter uma questão ligada às relações amorosas. E onde a gente aprende sobre relações amorosas? No útero da nossa mãe. Que é onde a gente vive o nosso primeiro relacionamento de amor. Então, essa pessoa, quando entra numa relação, ela entra com a mente limpa, porque ela está disponível para viver a relação. Só que quando a relação aprofunda, ela vai buscar o padrão de relacionamento que ela tem, que é o padrão de relacionamento com a mãe dela. E ela transforma o companheiro na mãe dela. E a carência que ela tem com a mãe dela, ela deposita no companheiro. E o que ela faz? Ela se liberta do companheiro, achando que, saindo dessa relação, ela vai resolver a questão dela. Não vai. Porque ela está simplesmente manifestando paradigmas, que são grupos de padrões que ela vive há muito tempo. Só que como o olhar dela é para fora, é para o outro, ela acha que se mudar o que está fora, resolve o que está dentro. Então ela muda de relacionamento. E daqui a um ano você vai encontrar com ela, ela vai contar de outro relacionamento, altamente entusiasmada, passado um tempo ela vai fazer a mesma reclamação dos outros parceiros de 5, 6 anos atrás. Quem nunca viveu isso? Que é eu estar reclamando da mesma dor o tempo inteiro. Eu mudo de trabalho e reclamo sempre do chefe. Eu mudo de grupo e reclamo sempre da minha equipa. Eu sempre acho que eu sou rejeitada em todos os grupos que eu chego. Eu sempre acho que ninguém me entende nos meus amigos. Eu estou sempre na mesma dinâmica. Só que, como nós temos muitas vezes dificuldade de olhar para dentro, falando terapeuticamente, é muito mais palpável olhar para fora. E o que a gente vê fora é o outro. E a gente diz, se o outro fosse diferente, nada disso teria acontecido. E quando eu escuto isso num consultório, numa formação, eu faço o que eu gosto de fazer com os meus clientes, vamos olhar a linha do tempo. Que é, qual foi a última vez que você falou essa frase? Ninguém me entende. Todo mundo me rejeita. Todo mundo me desvaloriza. Todo mundo me usa. E aí a pessoa começa a perceber que ela falou essa frase no ano passado. Ela falou essa frase há 2 anos. E eu pergunto, ok, essa pessoa que está contigo hoje é a mesma que estava contigo há 3 anos? E sempre as pessoas dizem, não. Então, são pessoas diferentes, cenas diferentes, e o que tem de denominador comum? Você. Você estava na cena de 3 anos atrás, você estava na cena de 2 anos atrás, e você está na mesma cena agora. Tu é que tem uma crença ligado à desvalorização, ao ser usada, manipulada, não vista, e tu manifesta isso em todas as relações quando tem intimidade. E aí é a hora da pessoa descobrir aonde foi que ela teve essa sensação pela primeira vez. Só que a primeira vez não foi há 1 ano atrás, não foi há 2 anos atrás, não foi há 3. Talvez tenha sido há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. Porque esse sentimento ela pode ter da relação que ela teve com a mãe. A mãe que não cuidou dela na vida intrauterina. A mãe que talvez não quisesse que ela nascesse. A mãe que talvez até tentou abortá-la. A mãe que preferia um outro irmão do que ela. E ela projeta essa dor em todas as relações. E o Rebirthing identifica isto em si e no outro. Ele observa a repetição, a ciranda que ele vive e tenta mudar tudo fora. Porque as pessoas fazem tanto esforço para mudar, mas 90% desse esforço é fora. E o grande esforço é dentro.
que é, eu tenho que descobrir aonde começou esse meu desconforto. E não foi na minha amiga, não foi no meu chefe, não foi na minha companheira, não foi no meu companheiro, foi lá atrás. E a gente precisa ir lá. E a gente vai lá com a nossa respiração. Não há nenhuma indução, não há nenhuma meditação. A minha respiração, que é o veículo que me trouxe na vida, ele me leva na minha dor, sozinho. É só eu respirar da forma exatamente certa. E eu regrido emocionalmente. E vou encontrar onde começou a minha dor. E vou começar a entender. E aí, quando eu começo a me entender, quando eu penso em falar do outro, primeiro eu falo de mim. Eu digo, estou eu aqui de novo, vivendo situações que me lembram a minha relação uterina com a minha mãe. Isso significa que eu ainda não curei essa minha grande primeira dor. Porque tudo aquilo que a gente repete, a gente conhece. E a gente só para de realmente repetir quando aquilo já não faz mais sentido no nosso campo vibracional, nem no nosso campo emocional. E como a gente trabalha com a respiração, a gente vai direto no campo emocional. É como se a gente ultrapassasse a mente. A gente não vai pela mente. A gente vai pelo campo energético e emocional. E quando você volta de uma respiração, você vem com as informações. Que é, olha, eu lembrei de uma dor quando eu fui para a escola. Eu lembro que eu escuto, imagina, né, gente? Eu trabalho há 25 anos, né? Quase 25 anos. E eu já escutei milhares de histórias. Então, eu escuto história de pessoas que dizem, eu ia para a escola sozinha aos 5 anos. A minha mãe nunca me levou na escola. O meu pai nunca foi comigo. São memórias que parece que a gente é adulto, isso já não faz mais importância. Mas quando entra num processo terapêutico, isso vem tudo ao de cima. Então, se a minha mãe não me levou à escola porque era mais importante cuidar do meu irmãozinho, quando eu entro numa relação, eu sinto sempre que eu vou ficar em segundo plano. Então, eu vou me relacionar, por exemplo, com pessoas que têm outra relação. Que chega o Natal, eu festejo o Natal um dia antes ou um dia depois. Porque a prioridade é o outro relacionamento. Como era a prioridade para minha mãe e para o meu irmão. É como se a gente vivesse um filme que não para de rodar até eu colocar a luz e dizer chega. E é isso que o Rebirthing traz. A clareza para você dizer chega, eu não vou viver mais dessa história como se eu fosse um personagem na minha própria história. Eu tenho que começar a criar a minha vida. Só que para isso precisa de determinação. Porque não é o processo fácil. Eu encontro muitas dores. Eu tenho muita vontade de dizer que aquilo tem a ver com o outro, não tem a ver comigo. Eu tenho que abrir mão da minha consciência judaico-cristã, onde há muita culpa. Então, ou eu culpo alguém ou eu culpo a mim. E o Ribani traz isso tudo ao de cima, que é o quanto eu muitas vezes me vitimizo. E não é uma coisa que as pessoas gostam de ouvir também, nem gostam de assumir que se vitimizam, mas nós temos o hábito facilmente de se vitimizar. Facilmente. Se alguém encontrar com você na rua e te perguntar, tá tudo bem? É difícil você dizer, não está bem, mas eu estou fazendo tudo para ficar. Você diz, não está bem, não está vendo a nossa conjuntura? Não está bem, como poderia estar bem eu dentro dessa relação? Não está bem, claro que não está bem. Como eu poderia estar bem dentro desse trabalho? É o discurso da maioria das pessoas. Que é, eu sou vítima do meu trabalho, eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima da conjuntura, eu sou vítima de um relacionamento, eu sou vítima de um amigo, e eu sou a ação quando? Quando é que eu sou o personagem principal da minha vida? Quando é que a minha frase começa pelo eu? O Rebirthing traz isso.
Você conseguir assumir que é responsável pela tua vida mesmo quando ela está caótica. Mas também é muito bom, porque quando a tua vida está fantástica, também é porque você fez a vida ficar fantástica. É igual. Não é sorte, não é uma ajudinha. Fui eu que decidi, eu que arrisquei, eu que dei o passo, eu que me joguei, eu que paguei o preço. Por eu pagar esse preço, eu tenho isto. Eu. E isto é o quê? É uma vida boa, é uma vida confortável, é relacionamentos com qualidade, é um trabalho que eu amo, é uma casa que eu quero. Eu. Porque tudo que eu vivo, primeiro eu pensei, depois eu senti, depois eu agi e tive um resultado. Por isso, o Rebirth nos tira da vitimização. E é muito importante, nesse momento planetário do mundo, que as pessoas assumam a responsabilidade para criar uma realidade diferente. Mas a primeira realidade que eu tenho que criar diferente é a minha vida. Não é o mundo, é a minha vida. Porque se eu mudar a minha vida, eu interajo com o outro de outra forma. Então eu mudo o mundo. Então a técnica do rebirthing foi criada para que as pessoas assumissem o seu poder pessoal verdadeiramente. E assumir poder pessoal é assumir quando cria coisas maravilhosas e quando cria o caos. É sair do papel de vítima da circunstância, que é o que nós não fomos ensinados. Nós somos vítimas de tudo, né? Do irmãozinho, do amigo, do pai, da mãe, do professor, do chefe. A gente é vítima de tudo, muitas vezes. E o Rebirthing pede, por favor, assuma o seu poder, ative o seu poder pessoal e seja mesmo o dono da sua vida. Mesmo que você carregue muitas dores. Você precisa não ser mais conduzido pelas suas dores. Mas até para isso tem que assumir querer tomar conta da sua vida. Eu trouxe isso rapidamente, né, porque algumas pessoas não foram na oficina, para vocês entenderem um pouco o que é o Rebirth e como ele funciona. Tem aqui umas perguntas, deixa eu ver aqui. Tatiana Passos. Eu me inscrevi, estou viajando e não consegui, mas tenho interesse. Tatiana, você está falando do quê? Tu tem interesse o quê? Na formação profissional, é isto? Liguem o micro da Tatiana para eu poder ouvi-la, please. Boa noite, Tatiana. Boa noite, tudo bem? Na formação profissional, eu sou de São Paulo, aí acabei viajando aqui para o Rio de Janeiro e não consegui participar da formação no final de semana. Mas eu tenho interesse e queria saber mais, por isso que eu entrei aqui agora. Okay. E a minha próxima pergunta, a minha pergunta que eu fiz, né, anteriormente, você falando de lembranças do útero, né, das lembranças intrauterinas, eu queria saber se essas lembranças, se elas se ficam só projetadas, restritas nas lembranças intrauterinas, ou se tem algumas lembranças de outras existências, ou não. Só são lembranças intrauterinas. Obrigada. Ok, nada, meu amor. Não, nós temos vários tipos de lembrança, tá bem? Nós temos lembranças que têm a ver com o nosso sistema, temos lembranças ligadas a vidas passadas e temos lembranças mais recentes que são da minha vida uterina. O que acontece é uma correlação dessas lembranças. E um exemplo que eu gosto de dar muito é de um bebê que nasce com circulado de cordão. Todo mundo sabe o que é circulado de cordão? É o cordão umbilical enrolado no pescoço. Esse bebê enrola o cordão umbilical no pescoço porque ele está cometendo um pseudo-suicídio. Ele quer acabar com a vida dele, ele não quer nascer, tá bem? Por isso ele enrola o cordão no pescoço. Existem circunstâncias externas na família dele que fazem com que ele tenha medo de entrar na vida. Por ele ter medo de entrar na vida, ele tenta, de alguma maneira, evitar que isso aconteça. Então, ele se movimenta na vida uterina,
como todos os bebês, mas quando ele já não deveria mais se movimentar tanto, ele ainda se movimenta. E aí ele não consegue mais tirar o cordão. Então, ele corre o risco de nascer com o cordão enrolado no pescoço. E a visão transpessoal disso é um bebê que nasce com um circular de cordão é um bebê que tentou se matar. Um bebê que quer entrar na vida desta forma é um bebê que tem uma memória como alma de ter saído da vida através do enforcamento. E ele repete isso no momento do nascimento. E se eu for olhar numa visão sistêmica, ele deve ter na família dele muitas histórias de suicídio. Então, as memórias se completam. Só que uma coisa que eu gosto de dizer é, nós já temos tantas memórias duras desses 3 momentos da vida, que é a concepção, a gestação e o nascimento. Antes de eu ir lá para trás, essas são as primeiras que eu tenho que limpar. E o que acontece? Eu limpo essas memórias. E se eu identifico que eu tenho um padrão ainda muito forte, que essas memórias não conseguiram debelar, o que eu terapeuticamente faço? Por eu ter outras técnicas, como técnica de regressão e técnica sistêmica, eu vou trabalhar as outras técnicas, mas depois. Entende? Porque alguns clientes fazem um processo de renascimento e fazem muita limpeza a ponto deles se transformarem completamente. Mesmo eu, sabendo que eles vêm de um cordão umbilical, que isso pode estar ligado à história sistêmica, eu não toco nisso. Porque ele conseguiu fazer um processo lindo, ele não precisa mexer. Lá na frente, pode ser que algo chame a atenção dele, quando chama a atenção manifeste, que ele precisa olhar questões mais profundas. E ele pode olhar vidas passadas ou olhar algo sistêmico. Tem? Se complementa. Né? E é isso que acontece quando... isso eu falei na nossa oficina, que é o profissional de rebirthing faz uma formação básica profissional de rebirthing. E depois, eu sempre aconselho que ele faça mais formações de rebirthing com outros profissionais especializados em outras áreas, que ajuda com que ele complete a formação dele, porque quando eu estou em consultório com o cliente, a respiração pode levar o cliente a mudar só energeticamente a vibração dele. E já é uma grande cura, uma grande tomada de consciência. Ele pode também regredir até a vida uterina. E eu identifico que ele está vivendo a regressão na vida intrauterina. Mas ele pode também ultrapassar a vida uterina e parar em outra vida. Se eu não tenho outra técnica, eu não consigo trazê-lo de volta. Entende? Então, se complementa. Agora, o primeiro passo que eu gosto de... A primeira coisa que eu gosto de dizer para as pessoas é tentem curar no máximo essa vida, já é bem legal. Já muda a tua vida pra caramba, porque tu já tem trauma pra caramba nessa vida. Depois que você sentir que já limpou muito e tem uma área que ainda você já mexeu e ainda não chegou onde você queria, aí você começa a andar para trás. Por que eu falo isso? Porque foi assim que eu fiz. Foi assim que eu fiz comigo. Né? O rebirthing foi a minha primeira técnica terapêutica. Eu não fiz nada na minha vida em relação à terapia antes do rebirthing. Eu fiz rebirthing. E isso me deu uma perspectiva da minha vida imensa. E eu não me senti com necessidade de fazer outra técnica nenhuma. Passado outros tempos, eu comecei a ter curiosidade em outras técnicas, como complementação, que é isso que eu acabei de falar para a Tatiana. E eu comecei a entender, entendo então, quando o meu cliente tem isso, porque está ligado com isso, está ligado com isso, e é um movimento sistêmico. Ele não foi o primeiro que se enforcou com o cordão umbilical? Na família dele tem essa história para caramba, ele só está mostrando uma parte da família. Mas isso é depois. Né? Depois. Por isso, é um processo de desenvolvimento pessoal. Porque quando você chega a ponto de estar na frente de um paciente, a tua história tem que estar nas tuas mãos. Para que você não projete as tuas dores no teu paciente. Então, você tem que ter noção que esse é o meu trauma de nascimento. E esse é o trauma de nascimento do meu cliente. Não há aqui confusão.
É o meu cliente que tem uma história de rejeição. Então, não é porque ele tem uma história de rejeição que eu vou tratar ele diferentemente dos meus outros clientes. Essa é a história de rejeição dele que ele veio curar, eu não vou alimentar. Do mesmo jeito, se eu tenho uma história de rejeição como profissional e não resolvo, o meu cliente vai me mostrar isso. Não vindo às sessões, marcando e desmarcando, chegando atrasado. Ele só está me mostrando a minha dor, porque eu não olhei. E é isso que eu ensino muito no trabalho como profissional, que é, eu tenho que estar o tempo inteiro com a minha história nas minhas mãos, dominando as minhas dores como pessoa, para que eu possa atender uma pessoa sem criar contra-projeção. Porque o cliente vai projetar em mim quem? A mãe. Porque o meu trabalho é de rebirth. Então, se a mãe dele abandonou, ele vai querer que eu atenda ele o tempo todo, domingo às 4 horas da tarde. E se eu não atendo, ele vai dizer, poxa, Manélia, você é má. Não, eu vou dizer, não, má era sua mãe, eu sou sua terapeuta. O meu horário de atendimento é de segunda a quinta. É só isso. Que é essa clareza. Mas, para isso, tu tem que ter o teu trabalho pessoal muito bem feito. Você tem que ter a tua autoestima no lugar, então, o teu trauma de concessão, que é onde a gente desenvolve a autoestima, tem que estar resolvido. Tu tem que entender claramente o quanto a tua chegada no útero da tua mãe criou impacto e que impacto criou para a tua família. Tu tem que entender como é que foi para tua mãe estar grávida de você. Se foi prazeroso ou se não foi prazeroso. Tu tem que entender, na hora que você nasceu, se teu pai estava lá ou não estava. Porque isso vai determinar o sucesso que você vai ter como profissional. Quem não tem pai presente tem que brigar muito para ter sucesso. Porque isso tem a ver com o nosso primeiro sucesso, que é conseguir chegar na vida. Por que o nascimento é o grande trauma? Porque passar pelo processo de parto é complicadíssimo para um bebê. É muito complicado, dói muito, dói fisicamente, dói emocionalmente, assusta. E a pessoa grava essa memória. Toda vez que eu vou fazer uma mudança, eu crio uma sinapse dizendo, eu vou nascer de novo. Eu não quero sofrer de novo. Então, deixa eu ficar aqui nessa situação acomodada. Porque eu não quero sentir aquela dor de novo, eu não quero sentir aquela pressão na cabeça de novo, eu não quero sentir me separando da fonte que é a minha mãe. Então, deixa eu ficar aqui mais um tempo nesse casamento, mais um tempo nesse trabalho, mais um tempo nessas objeções, porque eu ainda não tenho coragem de ir para a vida. E aí, na vida adulta, eu crio milhares de objeções para justificar eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Na verdade, eu estou assustadíssima porque eu estou vendo o meu trauma de nascimento se manifestar. E como o pensamento cria sentimento, cria ação e cria resultado, eu sinto, eu penso, eu acredito, virou verdade. Que é isto. Então, todo o processo de formação é pautado em criar pessoas mais saudáveis para dar para elas ferramentas para elas ajudarem as outras pessoas a ficar mais saudáveis. Então, é uma formação interativa, em que a gente passa junto 10 meses. Por que 10 meses, não 11, não 13? Porque o trabalho de rebirthing é focado nas 9 luas e mais um mês de nascimento. Por isso a formação são 10 encontros. Por isso as sessões de rebirthing são 10. É porque a gente recria isso. O primeiro encontro é como a concessão. As pessoas se encontram, se conhecem, criam conexão com um, não criam com o outro. É como o óvulo e o espermatozoide. É o namoro. E depois o processo começa, como se fosse o primeiro mês de gestação, o segundo, o terceiro. E no 9º encontro a gente tem o retiro. Porque no retiro, o que a gente vai fazer? Trabalhar as nossas memórias com mais intensidade. Vamos praticar rebirthing na água, que é de onde nós viemos. Vamos voltar para as memórias uterinas. Vamos para uma temperatura na água por volta de 30, 32 graus.
para a gente sentir de novo o que a gente sentiu no útero da nossa mãe. Só que já é muito mais suave, porque nos outros meses a gente foi limpando memórias, limpando memórias, limpando memórias, limpando memórias. E quando isso acaba, esse processo profundo acaba, é como se eu estivesse nascendo. Acabou as 9 luas, agora eu estou pronta para ir para o mundo. E aonde eu vou experimentar o meu sucesso sendo um profissional ou tendo uma vida completamente transformada. Por isso que a única certeza que a gente tem é que quando a gente entra num processo de rebirthing, a gente jamais vai ser a mesma pessoa. Jamais. E é isso que para muita gente é assustador. Aquela frase eu fazia, eu dizia, começa a sair do nosso vocabulário. Porque a gente se confronta com ideias novas, processos novos, pessoas novas na nossa vida, né? Tipo de roupa diferente, corte de cabelo diferente, mudança de casa, mudança de relação, mudança de trabalho. A gente faz a mudança. Por isso que rebirthing não é para quem precisa. Rebirthing é para quem quer realmente sair da vida que está e viver uma vida completamente nova, em todos os aspectos. Então, essa formação, nesse novo modelo, nesse formato, uma parte online, uma parte presencial, vai acontecer como? Vocês podem ter sessões práticas com um terapeuta, com os nossos coterapeutas, que vão trabalhar o quê? A respiração. Técnica de respiração, a forma como você respira, a forma mais fácil de respirar, vão perceber como é que vocês viviam os processos, vão dar feedback sobre os processos emocionais, e toda a parte teórica, que a gente chama de psicologia espiritual, é dada por mim. Então, eu vou dar toda a parte teórica, explicando tudo como deve funcionar, o que acontece, o que você sente, e vamos trabalhar em temas. Que temas? O Rebirthing trabalha sempre em temas. Então, a gente vai trabalhar relacionamento, autoestima, perdão, sucesso, a inocência de uma criança. A gente vai trabalhar tudo aquilo que permeia a nossa existência para a gente ser feliz. A gente vai trabalhar pelos olhos do Rebirthing. Todas essas etapas. É o que a gente chama de etapas de crescimentos emocionais. Depois a gente tem o retiro. E, no mesmo jeito que você trabalha isso com informação e exercícios práticos, tocando a mente consciente, você vai depois trabalhar com a respiração para tocar o teu inconsciente. Onde você vai transformar a partir da tua vibração energética. E isso é feito pela respiração. E nesse modelo presencial online, dá chance de você poder fazer a respiração na sua região, se você quiser, no seu país, se você quiser. Com um profissional da nossa equipe que vai estar lá. A gente tem no Brasil, por exemplo, pessoas... tem uma nossa terapeuta que está em Caçador, também em Santa Catarina. Então, ela vai trabalhar com o pessoal todo do Sul que vem para a formação. Que vão trabalhar comigo um dia, um sábado, e no domingo vai trabalhar com ela a respiração. Tem pessoas que estão abrindo já no Rio para trabalhar presencialmente. E o que a gente tem como acordo? Enquanto as coisas no Rio, por conta da pandemia, não ficam mais claros, as pessoas vão fazer o acompanhamento também da respiração online, os profissionais que têm experiências no Rio de Janeiro. E, quando abrir, vai todo mundo trabalhar o presencial. Então, a ideia é parar de dificultar as coisas. Quem esteve aqui na oficina percebeu o nível de energia e de impacto emocional que a oficina levou para aquelas 180 pessoas que estavam aqui, com um distanciamento, só pela energia da rede. Então, nós que temos o dever, ou o desejo de levar o serviço para o mundo, não podemos ficar limitados a um espaço geográfico e físico. Porque isso não existe mais. Nós estamos entrando na era de Urano, isso não existe mais. E quanto mais pessoas renascidas tiverem, menos conflito a gente tem no mundo. Então, a ideia é de funcionar desta maneira. O retiro, sim, é todo presencial e vai acontecer só em junho do ano que vem. E esse retiro, sim, vai ser em Portugal.
Então, as pessoas que estão fora de Portugal têm esse tempo todo para se preparar, para vir fazer o retiro de 10 dias aqui, para que possa estar toda a turma junto, de todo lugar do mundo, e que você possa realmente fazer um processo de renascimento imenso. E se não está aqui, sair daqui com uma certificação internacional, voltando cada um para os seus lugares, para os seus países, para começar a trabalhar. Antes de eu mostrar o cronograma, que eu acho que a minha equipe tem aí os valores, para quem ainda não tem noção disso direitinho, uma das coisas que perguntaram para mim, depois da oficina, foi sobre rentabilidade da formação e valores. Eu não consigo falar nesse momento, e a Miriam, que mora no Brasil, não está aqui, eu não consigo falar claramente sobre como retornar esse valor de formação no Brasil, também, mas eu posso dar a noção daqui, tá? Para que as pessoas que estão aqui tenham essa noção. Uma sessão de rebirthing tem uma duração de sessão por volta de 2 horas a 2 horas e meia, cada sessão. E isso dá a possibilidade de um profissional de rebirthing de qualidade trazer um trabalho até um valor de consulta 380, 400 euros. Então, a verdade é que, com um cliente que você adquirir, quando acabar a formação, você paga a formação. Isto é em Portugal. Mas, para isso acontecer, é preciso vocês desenvolverem uma coisa muito interessante na formação, que é a consciência de prosperidade, que é o que a gente vai trabalhar muito lá. Que é sair do padrão da escassez e começar a vibrar numa outra vibração. Porque a gente trabalha com respiração, respiração está ligada ao oxigênio, oxigênio não é nada ligado à escassez, muito pelo contrário, está ligado à abundância. E é preciso voltar a se conectar com a fonte a ponto de entregar um trabalho que te dê tranquilamente uma vida com qualidade. Porque se você está entregando um trabalho bom, se você está ajudando o outro genuinamente, se você está ajudando pessoas a transformarem a vida, não tem por que a tua vida financeira não estar transformada e harmonizada. E a informação que eu tive no Brasil é que, pelo menos no Rio de Janeiro, algumas consultas giram mais ou menos, giram em torno disso, só que em reais. É isso que eu soube, mais ou menos. Então, só para... Algumas pessoas me perguntaram, depois da formação, como é que eu faço os preços? Será que rentabiliza ou se não rentabiliza? E a resposta é sim. Se você trabalhar a tua consciência de abundância, com um cliente após a formação, tu paga a tua formação toda. Ok? Dúvidas? Aproveitem-me. Ninguém? Então, vou pedir para a minha equipe colocar aqui os valores, para vocês darem uma olhada e anotarem que ainda não tem, para vocês se organizarem, se posicionarem, porque a formação começa no dia 9. A formação tem um valor a ponto de pagamento, em euros, 3.800 euros. Isso dá para você a isenção de matrícula, tá bem? Se isso não for um pagamento que seja confortável para você nesse momento, você pode fazer este pagamento em 12 vezes de 380 mais a matrícula. Se mesmo assim ainda não for confortável, você pode fazer esse pagamento com mensalidades menores, de 290 euros, e uma mensalidade maior quando acontecer o retiro, que vai ser em junho, como eu falei, por 1.350 euros. E as pessoas que se inscreverem até quando... Me diz aqui para eu saber quais são os bônus, por favor. Para dar para as pessoas aqui informação. Obrigada.
As pessoas que se inscreverem até o dia 2 de outubro têm a possibilidade de ainda ganhar uma sessão comigo, também, uma sessão individual comigo, para analisar a sua história, fazer o que a gente chama de um roteiro natal, antes de começar a formação. Então, datas. A formação começa no dia 9, tá bem? Dia 9 começa a formação, primeira aula online. Dia 10, primeira aula presencial com respiração. Em qualquer lugar, também, em qualquer polo, vai acontecer. Tem datas para tudo. Está tudo já com o calendário pronto, tá bem, gente? Vocês, ao se inscrever, ou se vocês forem na página, que está aí o link, está aí o link que o suporte colocou, lá tem todas as datas. Tem data de início, de retiro e de fim. Está tudo arrumadinho. E sim, esse valor inclui tudo, até o retiro. O valor da formação, também. Da formação toda. E quando a gente diz inclui o retiro, inclui o curso dentro do retiro, além disso, alimentação, estadia, tudo. Inclui tudo do retiro. É uma formação que, nesse momento, tem um valor muito menor do que as outras formações que eu fiz. Porque eu acredito que, nesse momento, o mundo precisa de muita gente curada rapidamente. Então, eu decidi fazer isto. O retiro não é 3 e 4 de junho, suporte, por favor. O retiro é no mês de junho, 3 e 4 de julho é o módulo 10. É o último módulo, não é o retiro. O retiro são 10 dias. Então, tem um valor confortável para que as pessoas possam pagar de várias vezes. As pessoas do Brasil que não quiserem usar cartões de crédito para fazer pagamento, falem com o meu suporte, falem com a equipe para saber qual a forma que pode se pagar do Brasil, também, para ser mais harmonioso para algumas pessoas, para outras não faz diferença, para outras podem fazer. Agora, lembrem que o dinheiro e o tempo são objeções superficiais que a gente usa como ferramenta para não andar para frente. Não se peguem a essas coisas, principalmente vocês que querem ser um profissional de terapia. Porque senão o vosso cliente vai dizer, eu adoraria fazer um trabalho com você, mas não tenho tempo. Adoraria fazer um trabalho com você, mas só quando eu tiver dinheiro. O cliente vai fazer exatamente a mesma coisa, que vai usar as desculpas, e quando eu digo desculpa, não é porque vocês estão se desculpando ou alguém se desculpando, não, são armadilhas do nosso ego para pedir para a gente continuar por mais um tempo exatamente como a gente está. Então, quanto mais a gente é convidado a mudar, mais armadilhas o nosso ego coloca. Então, não é agora, não é para você, não é o preço, não é isto, não, tudo. Então, onde vocês têm que colocar o foco? Numa coisa que eu falo muito quando eu dou mentoria, para quem não sabe, eu dou mentoria na área de Mindset Milionário, que é ajustar a tua mente para realizar a vida que você quer. Parar de andar como a maré. A maré vem, você vai para um lado, vai começar a ter 3 coisas: foco, objetivo e planeamento. Sem foco, objetivo e planeamento, nada acontece. Nem tomar um gelado com um amigo na esquina. Então, o que você tem que fazer? Se você tem o desejo de fazer a formação, foco. Qual é o foco? Fazer a formação. Foco. Determinação. Como eu vou fazer a formação? Planeamento. Depois que eu sei o como, eu planeio. Então, isso tem que estar muito claro, porque é aí que entram as objeções, que diz que você não pode, que não é agora. Então, não caiam nisso, porque senão as nossas dores alimentam-se cada vez mais e a gente não chega na cura. Porque a nossa dor toma conta da nossa vida, a nossa criança toma conta da nossa vida, e isso alimenta a nossa ilusão de que a gente é vítima e não somos criadores e potentes. Por isso, essa formação tem esse valor mais confortável. Então, vocês têm essa possibilidade de entrar na formação e aqueles que decidirem rapidamente ainda têm uma consulta comigo, tá? Até o dia 2. E uma coisa a mais, que a minha equipe nem sabe disso.
aqueles que decidirem se inscrever até o dia 2, tá bem? 2 de outubro, a formação começa 9. E ainda por cima, estiver aqui, nessa sessão, ainda ganha um outro bônus meu, que é o meu programa 10 Passos para um Mindset Milionário. Este programa tem o valor, se eu não me engano, hoje, por volta de 280 euros. Então, vocês, além de ter a formação, vocês têm a sessão comigo, que custa uma sessão 270 euros, e um bônus, que é o programa 10 Passos para um Mindset Milionário, que eu acho que todo profissional de qualquer área deveria fazer para tocar o sucesso com mais facilidade, que custa por volta de 200 e poucos euros, que eu não sei o valor exatamente igual. Só para as pessoas que estão aqui, tá bem? Essa coisa vocês não podem partilhar com os vossos amigos, é só para vocês que estão aqui. E as pessoas que estão aqui já se inscreveram, que já nem precisava vir aqui tirar dúvida, porque já estão inscritos, ganham um bônus na mesma, tá bem? Tem a sessão comigo e ainda tem o bônus do programa 10 Passos, um Mindset Milionário, tá bem? Dúvidas? Quem chegou agora? Maria do Carmo chegou agora, Daniela chegou ainda agora. Tem alguma dúvida, Maria do Carmo ou Daniela, que chegou e eu já estava falando? Se tiver, é só levantar a mãozinha que a minha equipe liga o micro. Por favor, liguem o micro da Maria do Carmo. Olha, eu peço imensas desculpas por ter chegado tão atrasada e me confundir no horário. Aqui nós temos uma hora, acho que a menos ou a mais que Portugal. E aqui são 22h38. Eu entendi que era agora o horário. Aqui eu nem sei que horário é aí, mas eu tenho aqui é 22h38 também. É agora que começou a live, já começou uma hora atrás. Já começou uma hora atrás, acabou. Então, eu lamento que a minha fiz uma confusão, mas eu quero... Não faz mal, mas pergunta, meu amor. Fazer a pergunta mesmo, que é assim, eu percebi que nós temos uma outra escolha, uma facilidade para uma nova escolha dentro disso que você disse, a respeito de ter até dia 2, a possibilidade de fazer o pagamento, porque eu acho que eu já estou até inscrita, é isso? Olha, as pessoas que se inscreverem até o dia 2, além de ter o bônus de uma sessão de Rebirthing comigo, individual, eu abri hoje para as pessoas que estiverem aqui ainda ganharem um programa meu que se chama os 10 Passos para uma Mente Milionária, para que vocês possam já melhorar a mente de vocês para criar o trabalho de vocês. Então, ganham mais um bônus, tá bem? Se você ainda não se inscreveu, você ganha esse bônus por estar aqui. Se você já se inscreveu, como algumas pessoas que já se inscreveram na formação e estão aqui, ganham esse bônus na mesma. Então, vocês têm mais um bônus, além do que eu citei na oficina. Ok. Tá bem? Mas só até o dia 2, tá bem? Inscrição até o dia 2. Boa. Deixa eu responder aqui. Ok. Florbela, olha, essa pergunta é interessante, né? Se pode aplicar nos filhos. Eu, na oficina, dei um exemplo sobre como a gente trabalhar com bebês pequenos, dando algumas informações no ouvido. E esses bebês podem ser os nossos filhos. Mas são informações pontuais, quando a gente identifica que os nossos filhos estão manifestando as nossas dores. As nossas dores de nascimento já estão manifestas nos nossos filhos. Então, a gente tem um mecanismo de conversar com os nossos filhos quando eles estão dormindo, para que eles libertem esta dor que é nossa, e não são deles. Porque eles vivem a vidinha deles e não carreguem a nossa dor. É como se a gente os libertasse desse peso. Agora, atendimento terapêutico, a gente tem que trabalhar com maior isenção possível. Isso quer dizer que trabalhar com pais, companheiros, companheiras, amigas, filhos, é muito difícil.
Por que é muito difícil? A respiração traz ao de cima as dores. E um bom terapeuta sente a dor no outro só por respirar. E é muito difícil a gente sentir a dor de um filho. Por mais que eu seja uma boa profissional, a minha emoção vai tomar conta e eu não vou conseguir fazer o processo. Então, a resposta é, eu posso usar a técnica no meu filho? Eu posso ensinar o meu filho a respirar, como eu ensino a minha. Eu posso ter palavras de motivação para minha filha não criar crenças negativas sobre o dinheiro, sobre o relacionamento, sobre a vida. Eu estou uma mãe e um pai desperto para não deixar que os traumas que tem no ambiente a minha filha absorva. Então, rapidamente eu atuo, mas eu nunca vou conseguir fazer uma sessão de rebirthing à minha filha. Porque se ela acessar alguma dor que está ligada à relação dela comigo, eu vou sentir. E eu não vou conseguir conduzir o processo. Então, não façam isso, sabe? Eu não recomendo, eu falo isso com os meus alunos. Passem os vossos parentes, os vossos amigos para os colegas. Quer fazer rebirthing? Faz com a minha colega. Entrega o seu filho a uma colega que você confia. Mas não faça a técnica direto nos filhos. Porque não é só ensinar coisas, né? É ajudar com que as pessoas libertem as dores. E quando elas libertam as dores, nós, terapeutas, vemos. Fica claro no nosso consultório. A gente até, às vezes, sente o odor das dores, se vocês querem saber. Porque está tudo no campo energético. Então, as pessoas respiram e o nosso consultório fica cheirando a éter. O nosso consultório fica cheirando a sangue. Porque tudo que está no campo emocional dele vem ao de cima e a gente percebe. Imagina se eu sinto isso de um filho. Não recomendo para ninguém. Grata, Fabiola, essa pergunta foi muito legal. Alguém mais? Se quiserem, levante a mão ou escrevam, que a gente liga o micro ou a gente vê aqui vocês escrevendo. Agora, uma coisa eu sinto que vocês devem, né, ponderar é, de 0 a 10, o quanto eu quero mudar a minha vida. E aí você pode decidir realmente se você está decidido, pode escolher realmente se você está decidido a fazer rebirthing. Edilson, quais são as objeções que você tem? Acha que tem algumas que a gente pode te ajudar? Que você foi na oficina e veio aqui, então o teu coração está, né, hiper aberto. Será que a gente pode te ajudar? Liga o som. Mais fácil. Obrigada. Oi. Fala, Edilson. Então, o que acontece? Eu sou constelador familiar e me veio muitos insights no sábado e hoje mais ainda. Eu participei de um renascimento num grupo onde eu achei que meu renascimento foi muito bonito, mas faltou elementos. No sábado eu percebi muito bem o que era. Porque não é simples, né? Porque, por exemplo, a constelação familiar, as pessoas dizem, você faz uma vez só e tudo resolve. E não é assim. Não é. Não é porque, imagina, meu pai e minha mãe, cada um vem de um sistema, eles têm muitos emaranhamentos. E quando eu explico isso para uma pessoa, as pessoas, alguns entendem e retornam, onde tem maravilhas, porque a constelação também é muito profunda. Eu tenho, assim, alguns retornos ali que eu acho fantásticos, mas o retorno são deles, né? Porque a gente sabe que a consciência é da pessoa, a gente está aqui como facilitador, e ao mesmo tempo tem tempo já que estou olhando também para abundância, para algumas coisas assim,
E o que acontece? Minha vida não flui. Como se fala, puxa, vai sobrar dinheiro, de repente acontece alguma coisa. Putz, começa a sobrar e eu sei que algo está errado, mas eu não consigo olhar para mim como constelador. Já tentei, é muito difícil, é mais fácil pagar para alguém que passe aquela credibilidade que eu gostaria de passar pelo um processo meu, mas não dá, é impossível. Pode ser uma crença, não sei. Então, eu tenho essas crenças com dinheiro ainda que estão muito punk, né? Porque eu estou cobrando uma constelação a R$ 300, é 2 e meia. Eu entrego tudo aquilo que vem. Muitas vezes o cliente vem para mim e eu digo, gente, como que você quer constelação? Quer que eu vá leve ou quer que... E a pessoa fica assim, né? Mas, olha, eu fiquei muito tempo passando a mão na cabeça, porque eu não queria chegar e falar, poxa, mas você é arrogante, você é mais arrogante, você quer ser maior do que tua mãe, maior que Deus. Falei para uma cliente esses dias. Ela ficou revoltada. Ainda está revoltada, mas eu sei que a hora que cair a ficha, para ela vai dar uma mudança, vai ser uma explosão. E essas coisas não fazia, e agora estou me permitindo. Então, eu digo, a minha constelação, ela, puxa, é maravilhosa, porque eu levei 10 anos estudando, e de uns 5 anos para cá que eu estou mais profissional. Mas ainda não me tornei a referência, porque eu não faço live, eu faço live para os grupos fechados, depois eu não coloco propaganda, sabe essas coisas Sim, Então, sim. eu sei que você já identificou 1 milhão de coisas, mas porque que eu achei fantástico, porque são 10 processos, porque contar rapidamente é uma história minha. Então, acho que tem vários grupos de estudo, eu estudo neurociência, eu estudo PNL, estudo várias coisas, e uma dessas pessoas, uma amiga minha, que eu digo, uma dessas minhas amigas bruxas, ela é iridóloga. E um dia, ela já tirou foto do meu olho, Dilson, você é prematuro. Eu falei, não sou. É sim, senão vou rasgar. Eu rasgo meu diploma se você não é e tal. E o que acontece? Como a consciência ela vem aos poucos, né? Eu sou tranquilo, assim, como vocês podem estar vendo que sou tranquilo ou não, né? Mas na média, eu sou tranquilo. E para tudo, para muitas coisas na vida. E minha mãe conta, poxa, o Edilson é tranquilo para muita coisa, mas só para nascer que não. Só para nascer que não, só para nascer que não, e aqui eu... Porque daí eu fui, mãe, eu sou prematuro, sim, você é prematuro de 15 dias. E eu sei que na constelação muita coisa tem. Dá para fazer, sim, algumas coisas, colocando alguém no meu lugar, e isso já estou fazendo, mas não é com aquele olhar de fora. Então, o que eu digo? Acho que precisa também buscar referências, e eu achei, assim, você fenomenal, sem puxa-saco, mas você tem um conhecimento muito grande. E você me trouxe muita coisa que eu também vou trazer, levar para os grupos, porque as pessoas também têm que saber qual que é o meu valor. E se eu não me valorizo, fica difícil. Perfeito. Então, é R$ 300. Puxa, aí as pessoas calculam assim, e não é. 300 vezes 5 por dia. Não dá, não dá. Eu trabalho 3 no máximo, mas nunca atingi 3 no dia. Sim. Então, minha agenda ela fica aberta. E com a pandemia, muita coisa mudou. Grupos, eu estava fazendo um grupo com 20, 30 pessoas, onde todos constelavam ao mesmo tempo. É uma coisa absurda. Para ter uma ideia, um dos grupos, a pessoa só foi tirar foto, foi uma fotógrafa lá, ela não conseguiu ficar no campo, por causa da energia. É que nem a sua energia que trouxe no sábado. Nossa, eu não sei quantos 1.000 quilômetros estou, 13 da mil. grande Você maioria. está onde?
Onde você Eu está? estou em Curitiba. Em Curitiba. O Do meu Rio já... suporte também é de Curitiba. Tem um suporte meu aí que é de Curitiba. Da minha Ah, equipe é é? de Curitiba. Eu acho que são, Ah, olha, daqui para o Rio são 13 mil quilômetros, Curitiba para o Rio são quantos quilômetros? 700, Então, em média, sei lá. 13.700, mais ou menos. 14 mil quilômetros. E, né, Edilson, uma coisa que eu queria te dizer, quando você fala isso, né, que você sentiu a energia que aconteceu aqui no sábado. Tu trabalha com constelação, tu trabalha com Sim, campo, o campo é energia, não é? Então, para ti, isso tem que ser muito natural, a tua energia ultrapassar milhas, porque sim, é em não, mas outro plano, né? É em outro plano. Agora, tu deve se perguntar assim, de 0 a 10, o quanto eu quero ser visto. é bem o momento que eu estou. Com todo o respeito, quando a gente entra, conhece essas pessoas assim que nem você, a gente já se identifica na hora. Porque o que que acontece? Entre o ego e a alma e tal, e eu falei, poxa, eu não vou me expor, porque parece exibicionismo e não sei o quê, e eu tenho acompanhado algumas lives, tem até uma amiga minha que ela faz brand no Rio de Janeiro, só que não é brand, ela é coach. Só que a palavra coach, ela tá estranha, né? Uhum. Pelo menos. Aqui também E está daí ficando eu, estranho já. e daí eu fiquei, puxa, mas eu vou fazer alguma coisa, parece que eu sou guru, parece. Mas se eu não colocar isso, também as pessoas não vão entender. Há muito tempo atrás, teve uma propaganda aqui em Curitiba, que de vez em quando eu olho ela e é muito interessante. A música dizia, aonde você está, o que é e o que você faz. Alguém precisa saber. As pessoas precisam saber que você é. Quem é você, o que você faz. É isso. Então, se eu não colocar o quem sou eu e o que eu faço, vou dizer, para ter ideia, eu comecei a colocar os depoimentos tem 3 meses. Então, uma das pessoas que eu constelei, porque assim, a gente constela e depois não olha mais, né? Só que não é bem assim. Eu entrei em contato com algumas pessoas e uma das pessoas, puxa, engravidou depois de ter mais de 30 anos, a outra estava fazendo todos os exames de vista, comprando óculos e tudo, ela não estava enxergando, voltou a enxergar bem, plenamente. Quer dizer, então são coisas que tenho, e eu vejo algumas outras pessoas, porque também participo de outros, as pessoas têm uma coisa lá bem mais simples e estão lá. Por que que não? Por que que eu não posso fazer? Então, quem Essa é não a me deu pergunta. permissão fui Essa, eu. essa talvez seja a sua grande pergunta, aquela coisa da pergunta de $1 milhão, né? Esta, por que que eu não posso fazer? Por que que eu não consigo me expor como eu gostaria? Eu não consigo colocar valor no meu trabalho em termos monetário quanto eu acredito que ele vale. E isso está diretamente ligado, por isso que eu lembro de você no sábado, isso está ligado muito do que eu falei sábado, está ligado à exposição, está ligado à saída do útero. Essa é a nossa primeira exposição. Não é à Pois é. toa que no Brasil, né, a gente sendo brasileiro, a gente escuta muito aquela máxima que diz que baiano não nasce, baiano estreia. Que é isto, né? O nascimento é uma estreia. Se Não, essa é estreia não engraçado, correu como né? eu gostaria, eu não quero estrear mais, não. Então eu quero estrear, mas na coxia. Ninguém faz sucesso estreando na coxia, porque tem uma plateia imensa lá para te assistir. É isto. E isso passa por outra coisa, para quem é terapeuta, tá bem, gente? Porque pode ser que algumas coisas aqui ainda não sejam terapeutas. Para quem é terapeuta, a gente tem um compromisso de alma de servir. E quando a gente se recusa a se mostrar, a gente está se recusando a cumprir o nosso propósito de alma. Aí lembra também, desculpe eu estar tomando o tempo, mas eu acho que está sendo útil. Uma das vezes, uma das constelações, passou um filme inteiro da família. Família legal, família bonita, família tal, que eu também eu constelava a família inteira, para mim não importava. Eu vi coisa de 100 anos atrás, vi morte, vi
enfim, uma infinidade de coisas que eu me assustei. Eu falei, Então, puxa, eu vou sair. se pergunta, isso tudo que tu sabe de ti, da tua história e do que tu faz para os teus clientes de valor, o que ainda alimenta tu ter objeção de não fazer um processo que tu gostaria, que é um processo de formação de renascimento? Qual é o real impedimento, ou qual é o impedimento que tu acredita que é real? O tal do financeiro. Ok. Porque o que acontece? 380 aí é 380 sério, aqui o 380 se transforma em euro, vai para 1.000, vai para 2.000. Então, ok, então o que tem que mudar? É a cotação da moeda ou é o Edilson que tem que começar a ter valores diferentes para atendimento? Com certeza é o Pensamento, Edilson, sentimento, sim. ação e resultado. Qual é o pensamento? Eu quero fazer essa formação porque eu acredito que vai acrescentar valor na minha vida. Pensamento. Qual é o sentimento? Ai, caramba, como é que eu vou ter esse dinheiro? Qual é a ação? Faz uma cotação e diz, se eu aumentar a minha consulta de R$300 para 450, se eu fizer 3 consultas por semana, eu paguei a minha formação no mês, acabou e a vida que segue. Pensamento, sentimento, ação e resultado. E nós que temos trabalhos holísticos e espirituais, às vezes temos dificuldade de ter essa praticidade. Sim, para ter a ideia, quem colocou o preço de R$300 foi essa minha amiga, que é iridóloga, e ela falou, não, Edilson, você está louco cobrar menos de 300? Porque ela viu o meu trabalho. Mas ela, não isso, pode, Edilson. e está Lembra? 5 anos no mesmo preço. Ok, mas lembra, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Senão você vai precisar sempre de alguém para colocar preço no teu trabalho. Tu tem que dar um murro na mesa e dizer, chega, eu não quero mais ter limitações sendo um servidor da humanidade. É incoerente. É incoerente. Sim. Quem serve a humanidade tem que ser nutrido abundantemente. E essa incoerência pode quebrar agora, sabe? Quando tu diz, isso não é vida mais para mim. Eu sei o trabalho que eu entrego, eu tenho que fazer um movimento. Que movimento que eu tenho que fazer? Talvez dobrar o preço das minhas consultas e correr o risco, pagar o preço de fazer ai, 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 será que alguém vem ou não? Ai, 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 será que eu venho? Até o primeiro vir. E aí tu pensa, caramba, eu estava cobrando 100% a menos e as pessoas estão me pagando tranquilamente. Porque tem uma coisa que eu falo na formação, nessa formação especialmente, que tem gestão de carreira, que é muito mais fácil alguém comprar um produto de alto ticket do que comprar um produto de baixo ticket. Porque o produto de baixo ticket eu não valorizo. Eu compro e muitas vezes nem vejo, nem uso, nem faço o que o terapeuta manda, porque foi só ser 50 euros, foi só, tipo, se não der certo, eu vou para outro que também é 50 euros e está tudo bem. Agora, quando tu paga 3.000, tu vai fazer tudo para dar certo. E aí você valoriza mais o seu trabalho pessoal, não é o terapeuta, é o seu trabalho pessoal. Isso é uma máxima que as pessoas têm que aprender. Aquilo que tem alto valor, o outro reconhece muito valor e ele reconhece que ele tem que fazer muito para aquilo dar resultado. Ele não vai jogar aquilo fora. Isso é um engano que às vezes a gente tem. A gente cobra baratinho e acha que todo mundo vai encher a nossa agenda. Não, não vai, não. Até R$300 aqui no Brasil, ela não tá um preço barato. Ele tá um pouco acima dos outros. Porque eu não posso também... Você pode o que você quiser. É só você confiar. Você pode o que você quiser. O trabalho é seu. Tu pode o que você quiser. O que você quiser. Tu pode cobrar grupo, 1.000. Até curso estão me pedindo. E eu fico assim, sabe por quê? Porque eu levei não sei quantas horas para nascer e levei mais de 30 dias para chegar no colo da mãe. Perfeito, aí, percebe? Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o simbolismo
do dinheiro pela tua história. Então, isso significa o quê? Se isso não é limpo, você vai continuar desta forma. Isso precisa limpar, essa memória precisa limpar. Então, o que eu te aconselho chama o pessoal do suporte, conversa, pensa em forma de você criar isso na tua cabeça, de ajudar-te a assumir isso, mas a primeira coisa que eu digo para ti, que eu posso diretamente te ajudar, é isso, conta matemática. Pega o celular e faz uma conta. 380 euros, que é a prestação mais alta, porque tem a mais baixa, que é 290, tá bem? A 290, que cotação que eu faço para real? 290 vezes 6. Quantas consultas eu preciso fazer para pagar isso? Porque o resto é para eu me divertir, para eu ter uma vida boa, para eu pagar minha casa, o meu carro, o meu consultório, o que eu quiser. Faz uma conta e diz, ok, nesse momento eu vou criar todo mês 3 clientes que paguem a minha formação e o resto eu pago o resto da minha vida. Mas tem que estar aqui, na cabeça. Pensamento, sentimento, ação e resultado. E eu duvido que vai ter um mês que você não tem esse dinheiro para pagar. Duvido. Está todo mundo sendo testemunha aqui. Duvido. São 25 anos. Duvido. Eu até gostaria de conversar mesmo com a equipe daqui do Ok. Curitiba, porque se alguém de Curitiba que estiver aí, eu vou ficar feliz, sabe? Porque... Beleza. Joana, sabe se o Éder está aí na sala? Se não tiver, chama ele. Não precisa ser Para ele agora, falar pode... Não, para vocês trocarem contatos e ele falar diretamente contigo. Tá bem? Que ele está aí em Curitiba, você pode até tomar um café. Eu posso meu contato para a Joana, pode ser? Pode. Obrigada, Edilson, pela tua partilha. Eu que agradeço. Obrigada. Eu deixei o Edilson falar e fui trabalhando com ele para vocês verem que as objeções que eu digo que existe são coisas que eu invento, tá bem, gente? Isso não quer dizer que ele está inventando uma história. Isso quer dizer que ele tem uma crença que se manifesta naquilo que ele vive. E ele acredita naquilo que ele vê, porque é a crença dele. Mas como ele já está começando a descolar da crença, ele já está desconfiando da própria crença. Mas isso eu sei que não tem a ver com isso, tem a ver com o meu nascimento. Eu sei que tem a ver com que eu cheguei no colo da minha mãe. Ele começou a desconfiar da crença. Abriu a brecha para começar a viver a cura. Que ele começou a ser maior do que a própria crença. Só que se ele não fizer nada, ele fecha de novo. E a crença toma conta dele e ele começa o quê? Manifestar o que a crença disse para ele, que demora muito para você ser reconhecido e visto e acolhido pela sua mãe. Inclusive, eu estou somatizando muitas coisas. Eu estou com dores no corpo, eu estou com... isso sei, a gente sabe, mas está tudo certo. Para curar. Eu costumo dizer para os meus alunos isso. Se vem ao de cima e dói, é para curar. Outra coisa que eu até estou me permitindo um pouco falar mais, assim. Acho que tem muito conteúdo, e eu ia falar, muitas vezes até esses tempos aí, eu já, puxa, eu vou incomodar as pessoas. Pô, se incomodar, você já me falaria. Exatamente. E acho que, às vezes, se expondo ajuda também as pessoas, porque serve de exemplo. É isso mesmo. Mas isso é mesmo uma característica de bebê que tem que pedir licença para ser. Licença para existir. É isso. Maria do Carmo, você falou uma coisa aqui que eu não entendi direito. Você disse o que eu preciso perceber. O que você precisa perceber, que você colocou aqui no chat, para ver se eu posso te ajudar? Boa, pode falar. Essa é uma pergunta, desculpa, eu sou do Access, eu não pratico Access tanto assim, já fui facilitadora, já aconteci no Access, mas algumas perguntas acho interessante, então, são perguntas, elas nem requerem respostas. Ok, Por exemplo, percebi. Está certo sobre isso, sobre o que ele falou, né?
sobre tudo que ele falou, o que está certo sobre isso, que eu ponho para mim, porque para mim também não é diferente. Eu já tive situações de ganhar muito dinheiro, de repente, olha, eu ganho presentes de altos valores de dinheiro, mas de repente não tenho dinheiro. E sabe, assim, uma hora estou com uma abundância sem fim, outra hora estou numa escassez sem limite. E eu vejo, não exatamente como ele, mas assim, eu não tenho dificuldades de cobrar e de pôr preço, mas a minha dificuldade é de manter a carteira de cliente. Ok. Uma hora estou com tanto cliente, mas não dou conta de tanto cliente. Uma hora eu fico pensando, meu Deus, cadê os meus clientes? Onde foram parar os clientes? E a mesma coisa acontece com dinheiro. Eu ganho presentes de dinheiro, eu já fiz cursos caríssimos que as pessoas pagaram para mim. Um deles foi o curso de Neuroperformer, um Master Coach em Chapecó. Estou ouvindo esse colega falar e lembrando de Chapecó, porque eu ganhei um curso de R$ 9.000 em Chapecó. Eu estou ouvindo música, não estou ouvindo nada. E, desculpa, meu filho joga essa hora. E aí o que acontece? Uma hora eu estou em 800, olha, muito dinheiro. Outra hora estou numa escassez absurda. E o que está certo sobre isso que eu preciso perceber? O que está certo sobre isso ou o que está certo sobre mim? Porque são as perguntas, não é para ter resposta, só isso. Perfeito. Obrigada, Maria do Carmo. E essa mais-valia, gente, que o grupo de formação tem, que uma consulta individual não tem. É essa mais-valia. Que é a dor do outro, que toca na tua dor e despoleta algo que você nem tinha visto e que vem ao de cima, e é a cura do outro que te lembra a possibilidade que, se você não se cuidar também, você pode adoecer e também precisar de cura. É isto. Isso é que é a Oana, isso é que é a família espiritual que o Leonard falava, que é o presente que eu posso dar para o mundo é ensinar as pessoas a se curarem. E as pessoas se curam a partir da respiração e da tomada de consciência. Isso é um presente que a gente pode dar para alguém. E se você está num grupo que todos têm o mesmo propósito, olha quantas famílias vão ganhar esse presente. Porque vocês vão ressoar por onde vocês passam. Pelas vossas famílias, pelos vossos amigos, pelos vossos trabalhos, pelos vossos clientes. Então, a ideia é essa multiplicação. Então, não parem, não se prendam em objeções, porque a objeção é só para dizer para você, continue como você está, porque você aguenta isso por mais um tempo. E a verdade é que o tempo urge. Urge. Quem se predispôs a ajudar, a servir, tem muito o que fazer, porque tem muita gente que precisa ser ajudada. Então, não adiem mais. Se ainda tem objeções, falam conosco. É tranquilo, a gente conversa, a gente encontra uma forma de você ficar mais tranquilo, a gente vos apoia. Agora, não adiem, porque adiar vai fazer com que vocês só levem o problema mais para frente e não resolvam. E a gente quer pessoa que resolvam as suas demandas, não que empurre para frente. Então, dito isso, nós estamos hiper disponíveis para falar com vocês. Há o link aí que a gente colocou para vocês verem sobre a formação. Ainda dentro desse link, que tem toda a informação, ainda tem uma possibilidade de vocês falarem com a equipa a partir do link. Então, nós estamos disponíveis. E lembrem, se vocês conseguem se comprometer e fazer a vossa matrícula até o dia 2, vocês ainda têm, para quem tem questões de dinheiro, ainda tem esse bônus abençoado, que é o programa do 10 Passos do Mindset Milionário. Que vocês vão ver lá muita coisa que eu falo aqui, que eu falo lá. Só que lá eu ensino que passo você tem que dar para sair dessa ciranda louca de ganha, gasta, de ganha, perde. É isto. Tá lá. Só que só vão conseguir receber isso gratuitamente quem se inscrever até o dia 2. Pode perguntar, Maria do Carmo, para eu fechar. Pode perguntar. Liguem a Maria do Carmo, please. Deixa eu ver se eu consigo ligar daqui. Obrigada. Fala, Maria do Carmo.
quando você falou sobre o cheiro da sala, eu sempre trabalho com aromaterapia. Minha pergunta lá em cima foi, nós podemos associar outras técnicas, por exemplo, eu sou aromaterapeuta desde 2006 e eu sempre venho aplicando, dentro das outras técnicas, a aromaterapia, e eu vejo fantásticos resultados com o próprio benefício mesmo dos óleos essenciais, né? Sim, sim. É assim, existem técnicas que a gente pode misturar e não há problema nenhum. O único problema que eu sempre chamo a atenção dos meus clientes é assim, quando você associar uma técnica a uma sessão de rebirthing, avise ao cliente. Diga para ele, isso não é rebirthing, isto é um processo de terapia regressiva. Isto não é rebirthing. Hoje eu vou fazer em você uma constelação sistêmica, porque eu sinto que vai acelerar o teu processo. Hoje eu vou colocar em você um óleo essencial, porque vai favorecer a tua respiração. Expliquem. Para quê? Para que a técnica fique intacta. As pessoas saibam que rebirthing é o pensamento criativo e a respiração. Se eu coloco um óleo essencial, eu trouxe outra técnica, não é mais rebirthing. E eu vou dizer isso ao meu cliente. O que vai acontecer é que, no caso da aromaterapia, os óleos têm que ser escolhidos de uma forma muito seletiva para que não mascarem informações importantes. Quando eu comecei com o Rebirth, as terapeutas tinham o hábito de colocar um olhinho de menta nessa área para que a gente respirasse mais. Tá? Um olhinho canforado que a gente colocava aqui, que a gente respirava mais. Era real, tá bem? Mas isto era numa quantidade muito pequena que não ampliava no espaço. Então, não mascarava uma informação energética que virasse um odor que o cliente iria ler. Como incenso. Nós, por exemplo, não respiramos com incenso. Acende-se o incenso para limpar o ambiente, para quem gosta, acende-se o incenso para, quando o cliente for embora, para limpar o ambiente para o outro cliente. Mas respirar com o aroma do incenso o tempo inteiro, se um cliente começar a purificar álcool, os alcoólicos vivem muito isso quando respiram, começam a respirar e a sala cheira só a álcool, o terapeuta não vai perceber, porque está camuflado com o cheiro do incenso ou de um óleo. É o bom senso. E o bom senso tem a ver o quê? Com a sensibilidade do terapeuta. Se o terapeuta tiver o ego bem arrumado, ele não vai precisar colocar 1000 técnicas para ter resultado. Ele vai saber qual técnica colocar, entende? É isto. A sensibilidade e o ego no lugar. Por isso eu nunca digo, não misture, não é isso. Tem várias pessoas que têm várias técnicas. Saiba quando misturar e avisa. Hoje a nossa sessão não é rebirthing. Eu preciso fazer com você um trabalho de constelação sistêmica. Então, tudo bem. A próxima sessão, voltamos ao rebirth e com o resultado dessa sessão pode ajudar a tua próxima. Na boa. É isto. O rebirth tem uma máxima que diz verdade, simplicidade e amor. Então, quanto mais simples for o atendimento, mais resultado. Porque o que cura é o amor, que é o que faltou a essas crianças, o que faltou a nós quando nasceu, muitas vezes. Então, a nossa presença, em presença para um cliente respirando, faz uma cura imensa só porque a gente está ali para eles, mas para nada. Uma coisa que tenho alguns alunos aqui meus, né, que foram meus alunos, que às vezes eu brigo numa sessão, numa formação que é, quando eu estou olhando para um cliente, eu estou olhando para um cliente, eu não posso olhar para o lado. Eu não posso olhar para o lado. É para o cliente que eu estou olhando. Eu estou para esse bebê. O mundo pode cair, mas eu estou para ele. Porque eu não vou fazer ele lembrar o abandono da mãe dele olhando para o lado. Porque em vez de eu estar trazendo a cura, eu estou alimentando a doença.
porque ele já foi abandonado uma vez. Então, eu não vou levantar e vou largá-lo e falar, peraí, vou fazer um xixi. Não, você vai aguentar o teu xixi. Porque ele não vai ser abandonado como ele foi quando nasceu. Nós estamos aqui para alimentar a cura, não a doença. Então, a simplicidade e a conexão faz o resultado acontecer. Te respondi? Alguém mais? Espera aí, deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas. Quem vai assistir no Porto, Floribela no Porto, no Norte é a Silvia Pinto. Faço bioenergética, ok. Tranquilo, é a mesma sensibilidade. A gente vai ter polos. Obrigada por essa pergunta, Floribela. A gente vai ter polo em Portugal. No Norte, no Porto. A gente vai ter no Centro, Leiria, Coimbra, Castelo Branco. Vamos ter Lisboa, Almada, Cascais, vamos ter Alentejo, vamos ter Algarve. Isso é o que a gente tem. E a gente tem uns pedidos de algumas possibilidades de clientes fora do país. Talvez a gente vá levar alguns terapeutas para a Itália e para a França. Vamos ver como isso acontece. Nós estamos aqui porque a gente quer espalhar isso. Eu acredito que o mundo precisa disso e eu estou disponível a que as pessoas tenham mais informação e que curem a sua vida para que a gente viva um mundo com mais paz. Porque quanto mais traumas de nascimento curado, menos guerra. Que a gente para de competir e lutar por território. Porque a gente assume que a gente ganhou o útero da nossa mãe, não precisa mais estar brigando para pegar o útero de ninguém, porque a gente tem o da nossa mãe. E a gente tem que fazer as pazes com ele para poder andar para frente. Queridos, ficamos por aqui. Eu acho que eu elucidei várias coisas. Para quem tem dúvida, a gente vai colocar de novo para vocês verem o link e os valores. Começamos no dia 9, vocês têm essa chance, né, de ter um bônus bem legal até o dia 2. Se eu fosse vocês, eu aproveitava, né, porque o meu trabalho não, mas é um programa muito legal e a gente ainda pode fazer uma consulta, que também é bem legal, vocês verem isso de uma forma mais personificada e para vocês entrarem na formação também sabendo que tem essa possibilidade, além de tudo que está lá no nosso link, está tudo para vocês verem as informações do que a gente tem para entregar e vamos lá se curar, para ajudar a humanidade também a curar, para a gente chegar na era de Aquário em outra vibração. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e espero ver vocês em breve. Elisa Flor, um beijo, tenho saudades tuas. Força, Dilson. Estamos juntos. Tchau, queridas. Tchau, Fátima, linda. Tchau, Natália. Tchau, Tatiana. Tchau, Flor. Tchau, Maria do Carmo. Fiquem com Deus. Tchau, Luana. Tchau, Sheila. Em breve estaremos juntas.